mas estamos ali, de alguma maneira, para ajudar o paciente a pensar, a refletir sobre o porquê ele se coloca essas perguntas. Você entende a diferença? Sim, consigo compreender, sim, até porque eu não sei se uma situação que a gente quer ajudar, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que fazer. Eu trago algumas perguntas para ele e ao mesmo tempo eu não sei a resposta e fica nesse emaranhado, sabe, de inquietação. Pronto. O que eu acho que você pode fazer e deve fazer enquanto terapeuta é acolher esse sofrimento. Parece que o paciente, que o P, ele está com um nível de sofrimento significativo em relação a não se aceitar, né? Primeiro, ele já vem com essa história de ter ido para a igreja, e aí eu acho que é importante. Foi a primeira sessão que você teve com ele, não? Não, isso foi uma instigação que ele trouxe para iniciar a sessão. Ok. Acho que é importante você resgatar toda essa história dele. Por exemplo, por que ele foi para a igreja? Será que ele foi para a igreja para buscar, achando que havia uma cura? Então, resgatar essa experiência dele com a igreja. Depois, resgatar todo esse processo de ter saído da igreja. De alguma maneira, apesar de todo o sofrimento, ele assumiu uma relação homoafetiva. Foi assim, não é? E aí logo ele deixou e voltou para a igreja, que atualmente ele não está com a relação afetiva, mas está na igreja. Pronto. Aí Então, ele fica culpando porque que ele vê as meninas bonitas na igreja e não consegue ter como é que pode ser, uma atração. pois é. Mas aí vale a pena você devolver isso para ele. E quem disse que você tem que ter atração por menino? Então, devolva para ele a inquietação. O que ele está trazendo aí é uma pressão e um sofrimento que diz respeito ao que a sociedade diz que ele tem que fazer, ao que a igreja diz que ele tem que fazer, ao que supostamente Deus, através da Bíblia, diz que ele tem que fazer. Mas e ele diante de tudo isso? Porque parece que a grande angústia, no caso do P, se instala aí, que é ele escuta o que a igreja diz, que ele como homem tem que sentir atração pela menina. Como homem, ele tem que ser assim ou assado. Mas ele não encontra nele isso. Então, a angústia se instala aí. O que ele vai fazer com isso? Ele vai se submeter e sucumbir a essa orientação que a igreja ou que a sociedade dá, ou ele vai escolher um outro caminho que seria construir o que ele quer fazer. Entende? Então, eu acho que uma resposta que o processo terapêutico pode e precisa dar a ele é, primeiro, ele reconhecer que aí tem uma orientação e uma verdade que não é dele, que é do outro, da sociedade, da igreja, e enfim. Depois, ele perceber que em algum momento ele se sente convocado a responder a essa verdade, né? Que ele sofre. E depois, por último, o que ele vai fazer com isso? Ele vai continuar sofrendo, tentando desejar as meninas como a igreja diz que ele tem que desejar, ou ele vai se autorizar, não é, a verdade que parece habitar nele? Não é um processo fácil, é um processo de... Você vai ter que ter muita paciência com ele, Júlio. Acho sim que você precisa ler sobre isso, mas acho que para começo de conversa, no processo com o P, é acolher esse sofrimento, não se colocar no lugar de responder a essas perguntas que ele traz, mas devolver para ele essas perguntas para que ele trabalhe, para que ele se pergunte. E aí, um caminho para isso é reviva com ele todo esse processo, né? Dele ter ido para a igreja. Como foi que ele chegou à igreja? A família dele é evangélica, ele sempre foi evangélico. Vá revivendo com ele, vá retomando essa história toda. Em que momento da vida dele ele começa a se perceber como alguém que tem desejos homoafetivos? Como é que foi toda essa trajetória? Depois, a escolha de ter saído da igreja e agora ter construído uma relação homoafetiva, como é que foi essa relação, quem era essa pessoa, o que ele buscava, que não encontrou, que desistiu, como é que foi, e depois a volta para a igreja. Então, acho que é esse tripé aí que você vai precisar remontar e reviver com ele inicialmente, tá certo?
Certo, professor, porque assim, aí ele até disse assim, você já teve outro paciente com essa mesma questão? Aí eu disse, olha, me parece que você quer buscar muita resposta. Já sim tive paciente, mas de um modo diferente do que você está me trazendo. Porque assim, eu já tive um paciente que ele estudava, ele vivia no convento, ele estudava para ser padre, e no final da vida dele, ele também tinha essa questão, né, uma afetiva, e no final do curso ele não sabia se ele continuava ou se ele desistia. E aí a gente foi trabalhando em sessão terapêutica, em processo de aceitação, e ele não foi para a igreja. Ele hoje é psicólogo, terminou a psicologia, também fazia psicologia, terminou a psicologia e hoje vive sem ter que estar na igreja. Você contou essa história para ele, foi isso? Não, eu não contei, eu estou contando só para você. Ah, tá, entendi. Eu acho que é muito comum esses casos, essas demandas na clínica, mas cada pessoa, né, vai vivenciando e encontrando as suas respostas de maneiras bem particulares, né, bem específicas. De novo, quando ele trouxer esse tipo de pergunta, acho que o que você pode tentar fazer é acolhê-lo. Tipo, quando ele pergunta assim, você já teve um paciente assim? Aí você pode devolver algo do tipo para ele, ô P, como é para você? Você consegue falar sobre o que te leva a me fazer essa pergunta? Porque quando ele faz essa pergunta para você, Júlia, eu entendo essa pergunta no sentido de que, assim, será que eu estou sozinho nisso? Será que é só eu que sou diferente assim? É só eu que sinto assim? Parece que o que ele está querendo, de fato, é um apoio seu, entende? Muito mais, Entendo. muito mais do que responder exatamente a pergunta, se você tem ou não um outro paciente como ele, que tem o mesmo dilema como ele. Parece que o que ele quer é ser acolhido. Ele está num processo, ele tem 20 anos, ele está num processo de constituição da identidade, né? Inclusive identidade sexual também. É um jovem que, se teve uma experiência religiosa, provavelmente foi uma experiência muito neurotizante, que causou muito sofrimento nele, né? Então, o que ele está pedindo, de fato, é para ser escutado, né? Ele está querendo ajuda nesse sentido. Então, acho que as perguntas que ele trouxer, você precisa entendê-las como um pedido de ajuda para você, muito menos do que com a necessidade de responder mesmo, literalmente. Aí, assim, a minha orientação para com ele foi pela questão financeira, né? Ia ver se iniciava o processo terapêutico, mas eu logo pedi para que ele buscasse o serviço do CAPS, né? Porque ele também me mostrou algumas questões de mutilação. Os braços já estavam cortados, Uhum. mutilados. Esse é um sintoma significativo. Acho que você fez bem em ter orientado, já que ele parece estar com essa fragilidade social, né? Ele buscar ajuda no CAPS. Ele vai seguir com você em terapia, certo? Aí disse que, aí eu pedi para o quanto antes ele buscar, e ele disse que amanhã vai para o CAPS e que posteriormente vai entrar em contato comigo. Certo. Pois se ele voltar, e mesmo que ele não volte, já que ele sinalizou para você essa coisa da automutilação, acho que é importante você fazer contato e propor a sessão para ver se ele consegue, para você dar ali, sinalizar para ele de algum modo que você está à disposição dele, tá bom? Certo, ótimo. Muito obrigada, Daniel. De nada, Júlia, eu estou por aqui, qualquer necessidade, viu? A gente Pronto. pode falar desse caso Daniel, deixa depois. eu tirar uma dúvida. O meu trabalho, ele pode ser colocado aqui também ou somente aos sábados? Para um modo de apresentação? Não, aos sábados. Aqui, esse trabalho aí é do congresso, que as meninas estão lá em Natal para apresentar. Ah, Aí entendi. por isso que a gente aproveitou aqui para discutir o trabalho. Mas a gente pode fazer isso no sábado, viu? Tá bom, tudo Ou bem. em outros momentos. Eu já pedi que você pode me encaminhar o seu texto e a gente pode ir fazendo pelo Drive a orientação, tá certo?
Tudo bem. É isso? É isso. Tá. Meninas, boa sorte, boa apresentação. Muito obrigada, Ju. E boa noite, professor.